Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam animados para mais um dia de conteúdo. Como diz essa comunidade, nós vamos fazer a diferença na odontologia. E qual que é a ideia disso tudo? É que através dos nossos conhecimentos, do que a gente vai desenvolver, das informações que a gente está trocando, compartilhando, que a gente possa elevar os níveis dos nossos resultados no consultório e com isso os pacientes realmente deem valor em tudo que estamos propostos a fazer. Certinho? Hoje você vai entender a diferença entre facetas em resina e facetas estratificadas em resina composta e como você pode adotar essa técnica no seu consultório para melhorar os seus resultados. Vem comigo. Me fala uma coisa, você já finalizou algum caso de faceta? Quando você viu o resultado, olhou para o paciente e falou, gostei desse resultado aqui, o paciente também ficou satisfeito e aquilo era o suficiente para você manter o seu nível técnico para as facetas em resina. Já passou por isso? Acho que frequentemente. Eu também já passei por isso. Vou trazer para compartilhar com vocês um caso que eu fiz em 2020. O paciente tinha finalizado a ortodontia dele. Vocês conseguem ver aqui na foto que eu estou postando no vídeo. Ele finalizou a ortodontia, a chave de oclusão estava correta, porém os dentes anteriores e superiores tinham diastemas. A ortodontia não conseguia resolver esse problema. Quando o paciente me procurou, eu sugeri para a gente fazer facetas em resinas. Qual que era a técnica que eu usava? Eu não fazia o planejamento, eu usava resinas de esmalte e dentina, única e exclusivamente para fazer os meus casos de facetas estéticas. Para fazer esse caso, em 2020, quando o paciente sentou na cadeira, eu não fazia o planejamento, eu restaurava direto, usei apenas resinas Z350 XT da 3M na cor A2, tanto as resinas de esmalte como de dentina. O resultado vocês conseguem ver, foi satisfatório, eu fiquei muito feliz quando eu acabei isso, o paciente ficou satisfeito, toda a família ficou muito animada com os resultados. Depois dessa safra de resinas que eu vinha fazendo já há muitos anos no meu consultório, que me deixava satisfeito, eu comecei a acompanhar bons profissionais e eu via que os resultados incisais eram completamente diferentes do que eu conseguia fazer nos meus casos. Quando a gente falava de estratificação, o que a gente imagina no dente? Camadas de dentina e esmalte, e eu tentava replicar isso sem sucesso. Comecei a buscar profundamente por cursos, e eu acredito que vocês passam pelo mesmo problema que eu passei. Quando a gente busca os efeitos incisais e não consegue replicar isso num nível que o paciente realmente vai entender que somos uma camada diferenciada da odontologia atual. Nos cursos que eu procurei, livros que eu li, eu comecei a entender que o passo era um pouco mais complexo. Foi ali que eu comecei a mudar drasticamente o caminho da minha odontologia. Prestem atenção, quando esse paciente voltou aqui em 2023, eu já tinha muitos cursos feitos nesses 3 anos, eu já tinha lido livros, eu acompanhava bons profissionais. O que eu fazia até iniciar esse processo? Eu estava buscando um pouco os profissionais que talvez estavam despontando nas redes sociais, mas eu percebia que o que eles mostravam nas redes sociais como resultado dos trabalhos deles não era compatível com o que eu conseguia de resultado no meu trabalho. Eu percebi que quando eu procurava muitos casos desses mesmos profissionais, não existia um padrão de efeito incisal. Eu percebi que os primeiros casos fixados no Instagram eram os mais lindos, mas no geral não era o mesmo resultado nos outros casos postados. Comecei a ficar um pouco preocupado. A partir de então eu comecei a buscar cursos que pudessem realmente me embasar tecnicamente para mudar a minha rotina. O paciente voltou aqui então em 2023, as minhas técnicas já tinham sido atualizadas, o meu conhecimento, os meus materiais. Em 2023 eu sugeri para o paciente trocar essas facetas, como ele já tinha naquele ano. Idade suficiente para fazermos o clareamento, então ele foi orientado, fizemos um clareamento dental no paciente, a moldagem que nós usamos para fazer as placas, eu uso a técnica associada para clareamento, então a moldagem que eu usei para fazer as placas também foi usada para fazer o enceramento do caso. A partir dos meus cursos, eu entendi que casos de faceta estratificada, o resultado estético, quando é encerado previamente, é muito maior por causa da barreira palatina que a gente consegue usar. Quando ele optou então em fazer um retrabalho, fazer a troca das facetas que eu mesmo tinha feito em 2020, vocês já viram o resultado? Se liga no resultado que eu consegui no final do tratamento, depois de todos os cursos que somaram na minha técnica. Vocês percebem que agora os traços incisais estão mais marcantes, com naturalidade, o claro do dente acompanha os outros dentes, então o clareamento que nós fizemos foi suficiente para ter uma cor adequada.
Como tivemos o enceramento prévio, isso me garante resultado. Em que sentido que eu quero trazer isso para vocês? Quando a gente faz o enceramento, a gente dimensiona exatamente o tamanho dos dentes. E como aquele enceramento tem a guia palatina que a gente vai usar para fazer a restauração nos dentes anteriores, é muito difícil a gente errar o tamanho dos dentes baseado no planejamento e no guia. Tá claro para vocês a importância desse processo quando a gente vai fazer facetas estratificadas em resina composta? Pensem sobre isso. Fora a importância do enceramento, nesses cursos eu aprendi sobre a importância de selecionar corretamente as resinas que eu vou usar. Já não usava mais única e exclusivamente as resinas de esmalte e dentina. Eu já adicionei as resinas translúcidas para fazer a camada palatina, resinas de efeito e os corantes, para atuar principalmente na porção incisal dos dentes. Isso foi gritante a diferença. Quer saber as dicas? É impossível usarmos apenas resina de esmalte e dentina e ter o efeito de translucidez que esse caso apresentou na incisal. Teremos que fazer uso de resinas incisais e translúcidas para a camada palatina e para os efeitos incisais. Atentem-se aos detalhes. No primeiro caso, em 2020, se nós compararmos o que foi o procedimento, nas anotações, então, entre o caso de 2020 e 2023, as diferenças gritantes é um planejamento através do enceramento, o número de resinas que eu utilizei, no primeiro caso foram apenas 2, no terceiro foram 3 resinas, mais efeitos, mais corantes. A técnica de seleção de cor, em 2020, até fazer a atualização dos meus conhecimentos, dos meus cursos, as resinas que eu usava, tanto esmalte como dentina, tinham a mesma matiz e o mesmo croma. Depois de muitos cursos, eu entendi exatamente como fazer a seleção de cor. Percebe que no meu Instagram, se vocês acessarem @Dr. Thiago Varizzi, existem muitos casos de facetas, todos eles cada um com uma cor específica, que segue a personalidade do paciente, segue os dentes que ele tem na boca. Os casos que eu posto que apenas um dente foi tratado, se não fazermos a técnica correta de seleção de cor, é impossível a gente atender um caso com apenas um dente restaurado. E vocês vão ver que eu mostro casos assim, sem qualquer manipulação de editor de fotos. Todos os meus casos postados são fotografados, eu mexo só na questão do brilho da foto e já faço sua postagem. Então, nos casos que eu consigo fazer apenas o dente 11 do paciente ou o dente 21, que fica perfeito a cor com os outros dentes, eu sigo essas técnicas de seleção de cor. Temos 3 técnicas, nós vamos falar disso nas próximas semanas. Então, entre 2020 e 2023, a gente mudou o planejamento, o número de resinas utilizadas, os efeitos, a seleção de cor e os cuidados que eu tenho nos traços anatômicos dos dentes. Vocês vão perceber que o dente de 2023 que eu fiz no mesmo paciente, a gente conseguiu mais detalhes, as arestas mais bem trabalhadas, a textura, a borda incisal. Eu fiquei muito rigoroso em relação aos cuidados anatômicos. Quais são as consequências desse trabalho? A gente tem um paciente muito mais satisfeito, um dente muito mais natural. Consequentemente, a gente tem uma valorização do nosso trabalho e o paciente indica a gente com mais segurança. Vocês entendem que a evolução da sua técnica vai evoluir o número de pacientes que vai confiar no resultado que você tem para eles? Bom, ainda os benefícios dessa melhora técnica. Eu tenho um resultado mais previsível por causa dos enceramentos, então não existe o risco do dente ficar maior ou menor, porque o paciente vai entender o tamanho que a gente vai simular na boca dele através do mock-up, através dos ensaios fotográficos que a gente faz a simulação. Tem muitos recursos que a tecnologia de hoje permite que a gente use para a gente mostrar os resultados para o paciente em relação a formato e tamanho. Pensem sobre isso e isso aumenta drasticamente o número de conversão dos seus casos. Então, além dos benefícios ter um resultado mais previsível, os efeitos incisais são mais evidentes e mais naturais. Tudo pela alteração de técnica, domínio das resinas que nós vamos usar e da estratificação que nós vamos usar principalmente na porção incisal. Bom, vocês entendem então que em 2020 eu usava mesmo matiz e croma, usava apenas esmalte e dentina. Fazendo essas alterações de saber selecionar correto cada resina que eu vou usar, então tenho a resina de esmalte e dentina, pode até ter a mesma matiz, mas o croma quase sempre é diferente e ainda nós podemos variar a matiz e o croma certamente também será diferente.
Seleção de cor é muito complexo e eu vou trazer uma semana, provavelmente nós falaremos isso na próxima semana. Eu acho muito importante a gente ilustrar as 3 principais técnicas que eu uso aqui no consultório para selecionar a cor dos meus casos. Na grande maioria dos casos, isso me ajuda gritantemente para eu poder fazer poucos dentes facetados e atingir excelentes resultados. Se atentem a isso. Bom, espero que tenha ficado claro que a evolução da técnica, conhecer exatamente as resinas, os efeitos, ter domínio sobre a seleção de cor, vai facilitar no seu trabalho e no seu resultado. Lembrem-se, é escasso o número de dentistas que oferecem facetas naturais e com estratificação que simulam dentes naturais. Se você atingir esse nível, eu tenho certeza que você vai ser um grande profissional na sua região e que você também se tornará uma referência para todos os pacientes que querem dentes que simulem a naturalidade que um dente natural vai ter. Pensem sobre isso. Precisamos fazer a diferença. Se você evoluir a sua técnica, é inevitável que você vai ter uma agenda mais recheada de bons pacientes que não te procuram pelo preço, te procuram pelo resultado e eles vão pagar melhor pelo que você oferece para eles. Certinho? Fiquem todos com Deus. Na próxima semana, então, falaremos sobre seleção de cor e eu tenho certeza que isso vai engrandecer de maneira significativa o seu conhecimento técnico e os seus resultados. Importante, então, a gente analisando o que eu fazia nos meus pacientes até 2020 e o que eu fiz a partir de então, buscando conhecimentos, é preciso a gente entender a importância de bons conhecimentos técnicos, da gente buscar bons professores. É importante evoluir tecnicamente para que a gente seja reconhecido, recompensado e que a gente tenha realmente orgulho de praticar essa odontologia que a gente quer, que a gente gosta e que os nossos pacientes merecem. A importância de entender sobre resinas. É claro que as marcas fazem sim diferença. Eu vejo alguns profissionais falando que todas as resinas vão ter o mesmo resultado. Não é verdade. A gente tem que se preocupar com opalescência. A gente tem que se preocupar com fluorescência. Você sabe qual marca de resina que vai fazer o seu paciente ir para uma festa e numa luz ultravioleta as resinas não vão ficar marcadas? É muita informação que a gente tem que buscar com precisão para a gente ter os resultados e sermos realmente profissionais diferenciados no mercado. Pensem, de todos os profissionais que vocês acompanham nas redes sociais, ou você mesmo, você enxerga a naturalidade nos casos? Quando eu falo naturalidade, é que a transparência realmente simule um dente natural. Faça como eu. Os seus pacientes que têm os dentes bonitos e naturais, façam fotografias, armazenem isso, estudem esses formatos, essas translucidez. Isso guiou drasticamente o percurso que eu levei na odontologia. Isso me orientou como eu ia fazer as minhas estratificações e quais seriam os meus resultados. Então pensem, para sabermos o que é bonito, precisamos enxergar o que é bonito. Precisamos treinar os nossos olhos para a gente fazer o que a natureza fez. Vamos nos diferenciar do mercado. Sejam críticos com o seu resultado. Se você ainda não tem o resultado que você busca, pratique, busque conhecimento. É escasso o número de dentistas que estão fazendo o que deve ser feito. Seja você exceção também e seja procurado pelos seus resultados, não pelo seu preço. Nos vemos na semana que vem, falaremos sobre seleção de cor e eu tenho certeza que isso vai engrandecer de maneira drástica a sua qualidade técnica. Fiquem todos com Deus, as dúvidas são sempre muito bem-vindas nas minhas redes sociais, procurem lá no Instagram, @Dr. Thiago Varese, mandem no meu canal do YouTube e eu particularmente e pessoalmente responderei todas as suas perguntas. Certinho? Até a próxima!